Olá, boa tarde. Hoje é 14 de março de 2024. Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Que Deus lhe livre do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente. Que Deus lhe livre do ataque cardíaco, ataque cerebral, AVC, insuficiência cardíaca e insuficiência respiratória. O que é a insuficiência respiratória? É quando você não consegue respirar bem. Quando você tem dificuldade de respirar. Então, que Deus lhe livre de tudo isso. Então, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 136. Eu vi um vídeo aí que lá em Sergipe teve um alagamento, uma enchente muito grande que chegou até os capotes da casa. Muito sério. Que Deus livre nós, né, de uma enchente. Não, mas nós já estamos no dia 14, mas falta 3 meses de inverno. Então, Atos 18, versículo 18. E Paulo ficando ainda ali muitos dias, então Paulo foi recebido e ficou muitos dias em determinado lugar. Despediu-os dos irmãos e dali navegou para a Síria e com ele Priscila e Áquila, tendo raspado a cabeça em Secreia, porque tinha volta. Então, eles rasparam a cabeça porque tinham volta. Então, aqui eu vejo que Paulo ele tinha parcerias boas, Áquila e Priscila, pessoas que criam no Senhor Jesus Cristo, que oravam, que estavam ali no mesmo acordo que Deus e Jesus Cristo e que Paulo. É muito bom a parceria boa, muito bom ter parceiros, ter amigo de oração, ter amigo de conversas sadias, amigo de coisas boas, de malhar, de treinar, de correr, de jogar capoeira. É bom ter amigos. Então, conserve as suas amizades, você que tem amigos, né? Você que tem colegas, você que conserve suas amizades porque é bom. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Então o apóstolo Paulo sempre estava disputando com os judeus no sentido de mostrar o Novo Testamento, o Evangelho, um novo propósito de salvação para os gentios, para eles e para todo mundo. Então Paulo tinha que anunciar, não é que Paulo fosse contra eles ou contra a lei ou contra qualquer um que já foi antes dele. Não, Paulo tinha que explicar e tinha que mostrar nas escrituras que Jesus tinha falado uma nova doutrina, um novo ensinamento, a qual era o mesmo há muito tempo. Um novo mandamento sendo o mesmo, o antigo. Já pensou? Está muito séria a palavra do Senhor. Então, se você prestar atenção nos acontecimentos bíblicos, nas escrituras sagradas, tem muita coisa interessante. Tem muitas coisas que o povo fizeram que nós não podemos fazer hoje para nós não perdermos nossa salvação. E tem coisas que o povo fez que nós temos que fazer hoje para conseguir nossa salvação. Como crer em Deus, em Jesus Cristo, aceitar, se batizar, fazer o bem simplesmente. Se quiser, é um livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio. Eu tenho um livre-arbítrio. Todo mundo tem um livre-arbítrio de ser ou não ser o que quer ser ou o que não quer ser. Então todo mundo tem um livre-arbítrio de livre-árbitro, né? De fazer ou não fazer, de ser ou não ser, de ser de uma religião ou não, de ler a Bíblia ou não, de orar ou não, de escutar pregação ou não, de congregar ou não. É um livre-arbítrio. Só que tem livre-arbítrio do ser humano que faz com que ele perca a salvação. E tem escolhas que você, escolhendo, você ganha a sua salvação. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo. Então, nessa ocasião, os judeus daquela sinagoga rogaram a Paulo para que Paulo ficasse mais algum tempo com eles. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Então, Paulo não concordou e não quis ficar mais algum tempo. Ele quis partir para outras missões. Então, veja que os judeus de Secreia, da sinagoga de Secreia, eles creram e passaram ali a querer ouvir os ensinamentos de Paulo, a palavra de Paulo. Eles não ficaram questionando nem brigando com Paulo. Aí veja o que aconteceu. Antes se despediu deles, dizendo, querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. Então ele estava em Éfeso, em Secreia, em Éfeso, tal e tal. E Paulo disse, querendo Deus, outra vez voltarei até vós, e partiu de Éfeso. Então Paulo disse isso e partiu. Então veja que Paulo mostrou muita coisa boa para eles lá. Eles gostaram e pediram, Paulo fica mais um tempo aqui conosco, que Paulo foi, quis ir, né, e partiu para Éfeso. E chegando a Cesareia, depois Paulo chegou a Cesareia, onde é Cesareia em Israel, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo,
partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Então Paulo confirmava a todos os discípulos o que é a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Porque se Paulo não falasse segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, os mandamentos de Jesus Cristo, não seria uma confirmação da salvação para os irmãos que estavam nesses cantos, nesses lugares. Então, Deus abençoe você e sua família. Lembre da parceria. A parceria é muito importante. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Olha só. Então Paulo, ele estava lá e partiu para a Síria, com Priscila e Áquila, tendo raspado a cabeça em Secreia, que é em Paulo, porque tinha volta. Então Paulo tinha um voto, raspou a cabeça lá nesse lugar onde estava, e Paulo tinha uma parceria boa. Tem gente que tem uma parceria não tão negativa, tem gente que tem uma parceria do inimigo, para ser sincero. Tem gente que tem parceria, tem gente que tem reuniões, tem gente que faz reunião, tem parceria, tem conversas, tem concordância, tem conselhos, tem ensinamentos, tem mandamentos, tem direção negativa, que desagrada a Deus e a Jesus Cristo. Tem pessoas que têm amizades que faz coisas mal aos olhos de Deus. Então, se você se acompanhar com gente que faz coisas mal aos olhos de Deus, a perda eterna é grande, da salvação, da vida eterna. Então, Deus abençoe você e sua família em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, tenha parceria boa. Paulo tinha uma parceria boa de Priscila e Áquila, pessoas que liam o Evangelho, que criam, que oravam e que sempre estavam influenciando e ensinando aquilo que não prejudicasse Paulo e Silas. Imagine, Paulo e Silas e os demais já eram perseguidos por o fato de ensinar o Evangelho, por o fato de não fazer nada que é errado, não matava, não roubava, não estavam adulterando, não estavam influenciando mal, nem mandando fazer mal, já eram perseguidos. Se eles fossem fazer um conselho, se eles fossem seguir um conselho, uma direção errada, um ensinamento errado, um mandamento errado, então seria mais fácil deles terem sido destruídos, deles serem destruídos. Então, fica a dica, tenham parcerias boas. Deus abençoe você e sua família.